Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. A leitura de hoje é uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Francisco Xavier, cujo título é Servindo com Deus. Ama a Deus servindo aos semelhantes, por amor sem distinção de pessoas. Faze o bem como estiveres, onde estejas, e tanto quanto possas, na paz da consciência tranquila. Nisso reside a essência das leis divinas, o resto é interpretação. Que nós possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando a Ti, Senhor, o Teu auxílio, a Tua companhia, a Tua proteção. Que a espiritualidade amiga, coordenadora dos trabalhos da nossa Casa Espírita Caminho da Luz, possa se fazer presente conosco neste momento, nos auxiliando, visitando o lar de cada um. Que Nossa Mãe Maria Santíssima possa também estar conosco, nos intuindo. Que assim seja. Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz e muita luz para todos nós. Nós estamos no mês de dezembro e nós sabemos o quanto nesse mês nosso planeta é tomado por vibrações de solidariedade e compaixão. Exatamente por nós falarmos mais do nosso Mestre Jesus, do seu nascimento, dos seus exemplos, da sua vida. Sendo assim, nós dedicaremos este mês de dezembro a falarmos do nosso Mestre Jesus. E hoje e o nosso próximo encontro serão destinados a falarmos um pouquinho sobre as curas realizadas enquanto Jesus viveu fisicamente entre nós. Então, nestes dois encontros, hoje e do próximo domingo, nós falaremos um pouquinho sobre o aspecto científico, sobre como aconteceram as curas, como o Espiritismo e o Magnetismo nos esclarece tudo isso, mas principalmente falarmos sobre o lado espiritual dessas curas. O principal objetivo, certamente, é nos levar a refletir sobre as formas como ocorreram essas curas, para que nós possamos utilizar como autoconhecimento, como autocura e darmos um passo adiante no nosso aprimoramento. Colocar o Evangelho em prática no nosso dia a dia. Dr. Bach, um médico britânico sintonizador dos florais, diz que a doença é um distanciamento entre a alma e o corpo físico. Ele fala que a doença é distanciarmos da nossa essência. Nós podemos compreender também que a doença é uma desconexão com a nossa centelha divina, que é a nossa essência, e, portanto, um distanciamento de Deus, enquanto a saúde é a total comunhão entre a nossa essência, nosso verdadeiro eu, nossa mente e o nosso corpo físico.
Assim, a saúde não é apenas a ausência de doença física, mas ela é, sobretudo, o equilíbrio nas emoções, nos sentimentos, né? Estarmos em gratidão, paz e harmonia com tudo aquilo que nos acontece, de modo que a alma sã promove a cura no corpo físico mais cedo ou mais tarde. A gente sempre fala aqui sobre o nosso atual estágio evolutivo, né? Mas não tem como a gente analisar todas as circunstâncias e tudo que a gente vive sem falar sobre isso. Então, diante desse nosso estágio evolutivo, num momento ou outro, ou até em todos, temos as nossas doenças físicas, mentais, emocionais, temos todos as nossas fraquezas. E é assim que é, né? Nós estamos aqui para aprender. Portanto, nada de julgar alguém ou da gente se considerar inferior por conta daquilo que o nosso corpo físico ou emocional manifesta diante das nossas mazelas mentais, né? Todos nós, em algum momento, teremos nossas doenças físicas e isso é natural. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental, psicossocial, o que para a maioria de nós, exatamente pelo nosso estágio evolutivo, é muito difícil de alcançar agora esse bem-estar completo, né? Mas é importante a gente ter em mente que as enfermidades, elas têm um sentido. Elas nos ensinam algo, nos despertam virtudes. E se nós não fazemos a nossa parte, não haverá aprimoramento, né? As enfermidades, elas podem ser consequências de atos passados, sim, mas podem ser escolha de prova, como para nos ajudar a fazer algum movimento. Podem também ser provas impostas, né, que nos acompanham. Podem ser enxertadas na nossa vida quando nós estamos desviando do nosso caminho. Uma enfermidade temporária e que serve de auxílio pode vir de uma intervenção do universo para que a gente repense a nossa vida, né, o caminho que a gente está tomando. Ou mesmo um recado do nosso corpo físico nos dizendo que algo não vai bem. Mas é importante a gente compreender que as doenças não são nossas inimigas, a dor não é nossa inimiga, né? Elas podem nos levar à cura espiritual, que é a principal. Jesus é o médico das almas. Ele não veio curar corpos físicos, até porque todos que foram curados por Jesus morreram posteriormente. Jesus também morreu, né? Essa morte do corpo físico que nós estamos falando. Então Jesus, ele é o médico das almas. E por fim, nós temos também as doenças que nós mesmos construímos pelos nossos hábitos de vida. Se reeducamos o comportamento, as coisas se acertam. Interessante verificar que lá no livro Consolador, Emmanuel nos esclarece que todas as curas estão na natureza, que Deus já as providenciou, mas cabe a nós, homens encarnados, evoluirmos e encontrá-las todas. À medida que nós vamos progredindo, nós as encontraremos. Jesus já conhecia tudo isso, né? Afinal, ele participou da criação do nosso planeta. Então, Jesus, ele é capaz de atrair os fluidos que estão na natureza só com a sua vontade, através da força mental. Então, havendo necessidade, ele promovia essa busca na natureza. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, esclarece que todo pensamento gera uma onda e que as características dessa onda dependem da natureza do pensamento. Então, as ondas de pensamento inferior têm baixo poder de penetração e alta amplitude, ao contrário das ondas de boas vibrações, como o amor, que são muito rápidas e com poder de penetração muito grande. Essas ondas, então, elas penetram as células que possuem material genético, e isso pode multiplicar as células imediatamente ou regenerar as células adoecidas, curando órgãos e tecidos. Então, o pensamento vem da mente. No corpo mental, ele vibra e atinge o corpo físico no universo subatômico, mexendo com toda a nossa estrutura celular, podendo modificar tanto a ordem que sai do DNA, que está lá no núcleo celular, como pode modificar a execução dessa ordem.
Então, o pensamento, ele pode modificar a função da célula a todo instante, ativando e desativando genes. E isso nós fazemos a todo instante sem perceber. Só que Jesus fazia numa intensidade muito maior e com domínio e com consciência plena sobre o que estava sendo feito. Essa modificação celular pode vir também de fora, quando a gente toma um passe, por exemplo, com a retirada de fluidos negativos e a aplicação ou a introdução de fluidos positivos. Quanto mais consciente o pensamento e mais direcionado ele estiver, maior é o seu poder. Daí, a gente pode ter uma pequena noção do poder da prece, né? Do poder da realização de um passe magnético, sempre contando com o auxílio da espiritualidade, mas quando a gente, com consciência, direciona esse pensamento, né? Então, assim como nós podemos usar para o bem, a gente acaba usando isso também de forma negativa, porque a gente pode mandar boas vibrações para as nossas células, mas nós podemos também estimulá-las de uma forma ruim. Ainda que os pensamentos negativos tenham baixo poder de penetração, eles conseguem penetrar, porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, os pensamentos negativos, eles também podem fazer essa penetração nas células e alterar para ruim. Por isso, a importância do conhecimento e da consciência do que a gente está fazendo. Jesus direcionava seu pensamento com força total, e ele fazia com tal intensidade, consciência e qualidade dos fluidos que provocava alteração celular imediata, né? E do órgão também. Era uma regeneração instantânea. E ele fazia a qualquer hora, sem o menor problema, não era esporádico, né? Daí vem o que a gente chama de milagre, né? E por que ele dizia que nós poderíamos fazer o que ele fazia e muito mais? Exatamente por isso. Porque nós podemos, né? Os nossos pensamentos têm essa força, mas a gente precisa aprimorar para ir subindo, né? Escalando os degraus. Existe também a cura passiva, que é quando a pessoa doente atrai para si os fluidos curativos, que foi o caso da mulher hemorroíça, que a gente vai ver mais detalhadamente na próxima semana. E como se dava o magnetismo de Jesus? Jesus utilizava-se de sua força mental, né? E, se necessário fosse, ele buscava também as forças da natureza. Ele conhecia, como a gente já disse, as forças da natureza e as auxiliava. Os mensageiros de Jesus estão ao nosso lado o tempo todo, mas depende de nós a cura. Porque se nós não temos um campo mental favorável, nós repelimos esses fluidos curativos ao invés de absorvê-los. Porque se a pessoa não quer ajuda, não adianta. Os espíritos nos auxiliam, mas depende de nós captar esse auxílio. Nas casas espíritas, o campo energético e magnético é muito propício para a realização de curas. Por que nós sentimos tão bem quando nós estamos na nossa casa espírita? Durante as palestras públicas são realizados inúmeros tratamentos, desde que haja abertura fluido-magnética em cada um de nós. Daí a importância do nosso compromisso conosco, né? Com o nosso trabalho espiritual, com a nossa reforma íntima, a importância da disciplina. A cura do corpo físico ocorre quando é possível, da forma que é possível e se for útil. Às vezes, a doença, a limitação ou o desencarne é mais útil. Muitas vezes, nós pedimos o que nós não precisamos ou o que nos prejudica. E é Deus, com a sua infinita misericórdia, que consegue fazer essa análise, que Jesus fazia, né? Por isso, as curas de Jesus nos faz refletir a sintonia que nós precisamos ter para que Jesus possa adentrar e fazer morada nos nossos corações. Jesus disse, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo.
Então a sintonia não é apenas externar, né, dizer eu quero, é sentir as leis naturais, as leis divinas, né, a confiança, a aceitação ao amor de Deus que está presente em nós, desde o momento da criação. Está lá na nossa consciência, na nossa essência, no nosso ser mais profundo, que é a soma de todas as nossas experiências passadas, com as nossas experiências vindouras, e a cada encarnação nós vamos nos percebendo melhor. Cada encarnação nós escrevemos em uma escola específica. Às vezes é a escola da dor, outras vezes do trabalho, outras vezes do servir, e vai despertando cada parte em nós que nós precisamos aprimorar. Mas nós precisamos confiar, né? Deixarmos guiar por Jesus, pois só através dele é que nós vamos conseguir chegar nessa comunhão com Deus. Jesus nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim, né? Aqueles que Jesus dizia, vá, a sua fé te curou, já tinham feito um percurso de tal modo a quererem a própria cura e caminhar até essa cura. Mas aceitavam também a situação de que deveria ser feita a vontade de Deus. Queriam, se o Pai assim desejasse. E Deus fala conosco através do silêncio. Não só o silêncio da nossa voz, mas o silêncio do nosso ego, do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Fala também conosco através dos que nos rodeiam, através das dificuldades que nós passamos, dos caminhos que se abrem, da música, da reunião pública na casa espírita ou nas redes sociais. Mas para ouvirmos e percebermos os sinais, nós precisamos estar aptos, atentos, presentes, né? Senão o sinal precisará ser muito forte. Se a gente não está atento, se a gente não está consciente, esse sinal de Deus vai precisar ser muito forte, de tal forma que ele às vezes cai sobre a nossa cabeça como se fosse um raio. Mas isso é de acordo com a nossa necessidade, é com aquilo que a gente precisa naquele momento. Não é Deus que precisa nos ouvir, é nós que precisamos nos silenciar e ouvir a Deus. E quando Jesus dizia, a sua fé te curou, era Jesus esclarecendo que nenhuma cura dá sem a nossa participação ativa, como agente que provoca a mudança interior que vai gerar essa cura física. É o nosso papel de co-criador do universo, né? Desse universo que nós habitamos e que nos rodeia. Então, buscar um médico, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, a casa espírita, tudo é válido e é importante e fundamental para esse caminho, né, de melhora e de cura. Mas nós não podemos transferir as responsabilidades, porque tem parte que só nós podemos fazer. Só nós podemos tomar o remédio. Só nós podemos frequentar a casa espírita. Só nós podemos fazer o exercício físico diário. Só nós podemos fazer as nossas preces, podemos tomar água fluidificada. Só nós podemos meditar. Ninguém vai fazer isso por nós. E é exatamente isso que fica claro nas curas promovidas por Jesus. O convite para que a ação parta de dentro para fora. E analisando todo o Evangelho, a Boa Nova, a notícia que Jesus foi, né, é o que nós podemos perceber. Jesus foi a notícia de que o reino de Deus está em nós, que todos nós temos em nosso interior a centelha divina e que estamos destinados nada mais, nada menos que essa conexão completa com o Pai, de modo que nós poderemos um dia sentir verdadeiramente que Deus está em nós, que nós somos um. E nós precisamos nos reconectar com Deus, né? O que é a parábola do filho pródigo? A parábola do filho pródigo é o reconhecimento de que estar com nosso Pai é a melhor coisa que pode nos acontecer. Então, toda aquela viagem externa do filho pródigo foi necessária para que ele percebesse qual o melhor lugar. E a viagem só termina quando ele retorna para a casa do Pai. Porque na casa do Pai, como servo, ele estaria feliz.
Emmanuel esclarece que mesmo quando nós temos nossas doenças graves, ainda assim nós podemos buscar a saúde, não como fim da doença, mas como a harmonia da alma. É que nós somos tão imediatistas que, em geral, o que nós buscamos é ficar livre das doenças, dos seus sintomas. Mas Emmanuel nos esclarece que a compreensão, a resignação, a fé e o ânimo com os quais nós podemos enfrentar nossas doenças físicas nos leva a uma harmonia da alma, uma compreensão do momento em que vivemos e do estágio em que nos encontramos, que nós passamos a conviver bem com tudo aquilo que a gente está passando. Sabe aquela pessoa que tem doenças graves, às vezes até mais de uma, mas que vive sempre com um sorriso, com ânimo, e que a gente vive se perguntando como que aquela pessoa consegue, né? Quantas vezes a gente olha para uma pessoa assim e pensa, nossa, se fosse comigo eu não resistiria com tanta bravura, né? E a gente tem vários exemplos. Chico Xavier possuía vários problemas de saúde, Madre Teresa de Calcutá, tem um filme sobre suas cartas a um padre amigo, e lá a gente percebe o quanto ela sofria de solidão e depressão, né? E um outro exemplo bem emblemático é o Jerônimo Mendonça, um orador, escritor, trabalhador da seara espírita, tetraplégico, cego, desencarnou aos 50 anos de idade. Ele teve uma infância e aí ele ficou tetraplégico na adolescência, e ele tinha um ânimo, um sorriso. Ele fundou várias casas espíritas, creches, e animava a todos que o procuravam. Então esses exemplos, apesar dos sofrimentos, e foram muitos, conectavam-se a Deus, a seus papéis, né, nessa reencarnação, ao seu propósito. Quando nós falamos sobre a nossa conexão com Deus, não significa afastar da vida material, do trabalho, da socialização, do conforto material que nós podemos ter, não é nada disso. Jerônimo Mendonça, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, nenhum deles afastou-se do trabalho, nem da socialização, né? Não é isso. É nós termos confiança de que nós estamos no melhor lugar que poderíamos estar, pelo simples fato de que Deus só quer o melhor para nós. E aí a gente lembra de Paulo, que mesmo estando preso, não desejava estar em outro lugar, porque ele confiava na vontade do Pai. É isso. A ausência de rebeldia, a aceitação sem questionamento, mas com ânimo de provocar a mudança, caso essa seja a vontade do Pai. Então, é uma aceitação sem desistência, sem entregar os pontos. Faço a minha parte com alegria e aguardo. Então, que nós possamos ter ânimo, ter coragem, não desistir, seguir com alegria e especialmente com confiança para essa conexão com nosso Pai maior. Que assim seja. Então, novamente, nós convidamos para que possamos cerrar os nossos olhos físicos e abrir o nosso coração espiritual, para receber todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mestre Jesus, nós sabemos que nunca nos abandona, mas rogamos, Mestre, o teu auxílio, a tua presença amiga e amorosa. Solicitamos, Mestre, o teu amparo no nosso planeta, neste momento de dificuldade pelo qual nós todos passamos. Rogamos a presença amorosa de nossa Mãe Maria Santíssima conosco, depositando todo o seu amor em cada cantinho do nosso planeta. Que toda essa força, esse ânimo que vem de Jesus, que vem de nossa Mãe, adentre o coração de cada um de nós, de cada irmão,
em dificuldade, em sofrimento. Que nós possamos, Senhor, auxiliar, vibrando positivamente por todos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso país, pelo nosso continente, pelo nosso planeta. Nós solicitamos a presença da espiritualidade amiga conosco, harmonizando, higienizando espiritualmente o nosso lar. Rogamos a fluidificação da nossa água, que seja colocado nela o remédio necessário para cada um de nós. Rogamos também bênçãos e proteção para os nomes que foram colocados aqui no nosso caderno virtual. Que cada um, encarnado e desencarnado, possa receber as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que possamos ter uma semana de muita luz, de muita paz. Que nós possamos, Senhor, aproveitar as oportunidades do serviço no bem. Auxilie-nos. Que assim seja. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço.
Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor,